Seja muito bem-vindo a este momento de oração. Que alegria imensa tê-lo aqui, unido a esta corrente de fé que alcança corações em todos os lugares. Você não chegou até este vídeo por acidente. Há algo dentro de você que buscou este momento com uma necessidade real, com uma intenção que carrega peso, com um nome que não sai do coração, com uma situação que já está pedindo intervenção do céu há mais tempo do que você gostaria. E é exatamente para isso que este momento existe. Para que cada intenção, cada nome, cada batalha silenciosa encontre aqui um espaço de entrega e de fé. Hoje vamos elevar juntos uma oração poderosa diante dos santos arcanjos do Senhor. Vamos colocar nas mãos de São Miguel, São Rafael e São Gabriel cada área da sua vida que precisa de proteção, de cura e de intervenção celeste. Vamos orar por situações que parecem sem saída, por pessoas que precisam de graça urgente, por lares que precisam de paz e por corações que precisam ser restaurados. Antes de continuarmos, faça uma coisa importante agora mesmo. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Jornada da Fé se ainda não é inscrito e considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Cada pessoa que se une a esta corrente fortalece o que estamos construindo juntos. Faça isso agora antes de seguir na oração. Santos arcanjos do Senhor, São Miguel, São Rafael e São Gabriel, invocamos a vossa presença sobre este momento sagrado. Que cada palavra que sobe ao céu agora seja recebida e apresentada diante do trono do Altíssimo. Estamos aqui com intenções que carregam o peso de histórias reais, com nomes que amamos e que precisam de intercessão, com situações que já estão além do que o esforço humano consegue resolver sozinho. E é com essa consciência de dependência e de fé que nos colocamos agora diante de vós. Há pessoas aqui que chegaram carregando intenções que guardaram no fundo do coração por muito tempo. Intenções que nunca foram ditas em voz alta porque pareciam grandes demais, ou impossíveis demais, ou dolorosas demais para serem verbalizadas. Intenções que existem há tanto tempo que quem as carrega já quase não acredita que possam ser atendidas. Hoje essas intenções encontram espaço para ser entregues. Hoje o céu está inclinado para receber o que por tanto tempo ficou guardado. São Miguel Arcanjo, abre este momento de oração com tua presença poderosa. Que todo espírito de distração, de dúvida e de desânimo seja afastado agora. Que cada pessoa que está unida a esta corrente de fé possa se concentrar completamente neste momento de entrega. Que nada roube a atenção, que nada interrompa a conexão que está sendo estabelecida entre cada coração que ora e o céu que ouve. Coloca a tua espada de luz sobre cada intenção que está sendo entregue neste momento. Que cada pedido seja protegido desde o instante em que sai do coração até o momento em que é apresentado diante do trono do Altíssimo. Que nenhuma força contrária consiga interferir neste processo. Que cada palavra pronunciada com fé chegue intacta ao destino certo. São Rafael Arcanjo, visita cada coração que chegou até esta oração, carregando um peso que já está além das forças. Há almas esgotadas aqui. Há pessoas que tentaram resolver sozinhas por muito tempo e que chegaram até este momento porque finalmente reconheceram que precisam de uma ajuda que vai além do alcance humano. Toca esses corações com tua presença restauradora. Que o esgotamento comece a ser substituído por uma força que vem do céu. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que o Senhor está presente, que o céu não está distante, que cada intenção entregue com fé genuína é recebida com atenção e com cuidado pelo Pai, que conhece cada filho pelo nome. Anuncia que este momento de oração não é apenas palavras no vento, mas uma conexão real entre corações humanos e a graça celeste. Que este momento seja o começo de uma transformação. Que cada intenção entregue encontre resposta. Que cada nome pronunciado com fé seja tocado pela graça dos arcanjos. Que o que começou aqui hoje produza frutos que permaneçam. Escreva com fé nos comentários. São Miguel recebe as minhas intenções e apresenta ao Senhor. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes,
voltamos nosso clamor para Ti neste momento com uma dor que muitos carregam em silêncio, porque é difícil admitir que foram traídos por alguém em quem confiavam profundamente. Há pessoas aqui que estão com o coração partido, não por um inimigo declarado, mas por alguém que sorria por fora enquanto agia contra elas por dentro. Há quem descobriu que um amigo próximo, um colega de trabalho, um familiar, alguém que tinha acesso à vida íntima, estava usando esse acesso para prejudicar, para falar mal, para semear mentiras, para agir nas sombras de maneiras que causaram danos reais e concretos. Há quem ainda está no meio da descoberta, sentindo o chão ceder sob os pés, sem saber em quem confiar, sem saber até onde a traição chegou. É por essas pessoas, por esses corações feridos pela falsidade de quem deveria ter sido fiel, que esta oração se levanta agora com toda a autoridade da fé. Tu que enxergas o que está escondido nas sombras, tu que conheces cada intenção oculta e cada estratégia que é tramada nas trevas, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração que foi ou está sendo alvo de traição e de falsidade. Que tua espada de luz ilumine cada esquina escura onde a falsidade se esconde. Que cada plano tramado contra essas vidas seja revelado antes de causar mais dano. Que cada armadilha preparada por mãos traiçoeiras seja desfeita pela tua autoridade celeste antes de se fechar. Há pessoas aqui que estão convivendo diariamente com alguém falso sem saber, que estão compartilhando espaços, informações e confiança com quem não merece essa confiança. São Miguel, age sobre essas situações com urgência. Que a falsidade seja revelada no momento certo e da maneira certa. Que os olhos sejam abertos para enxergar o que estava sendo escondido. Que a proteção chegue antes que o dano se torne irreparável. Protege especialmente a reputação de quem foi alvo de mentiras e de calúnias espalhadas por pessoas falsas. A quem teve o nome manchado por palavras que nunca disse, por atitudes que nunca teve, por intenções que nunca existiram. Que a verdade prevaleça. Que o que foi dito nas sombras seja trazido à luz. Que quem espalhou falsidade colha as consequências de suas próprias palavras e que quem foi caluniado seja restaurado publicamente. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas que a traição deixou. Não há dor igual à dor de ser traído por alguém em quem se confiava, porque a traição não vem de um inimigo, vem de alguém que tinha acesso ao coração, e por isso a ferida é mais profunda, mais confusa, mais difícil de elaborar. Toca essas feridas específicas com tua presença restauradora. Que a dor da traição seja curada de maneira completa e não apenas superficial. Cura também a desconfiança que nasce depois de uma traição profunda. Há pessoas que, depois de serem traídas, fecharam o coração para qualquer relação nova, que passaram a ver ameaça em toda a aproximação, que perderam a capacidade de confiar e que sofreram perdas importantes por causa disso. São Rafael, restaura o equilíbrio. Que a prudência seja sábia sem se tornar isolamento. Que o coração volte a se abrir para relações verdadeiras, sem carregar o peso das falsas. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida representada nesta oração que a traição não tem a última palavra. Que o que foi roubado pela falsidade pode ser restaurado pela graça. Que o que foi destruído pela mentira pode ser reconstruído pela verdade. Que relações verdadeiras existem e serão colocadas no caminho de cada pessoa que foi ferida pela falsidade. Que o Senhor nunca trai, nunca abandona, nunca age com segundas intenções, e que a experiência do amor fiel de Deus é capaz de curar até as feridas mais profundas causadas pela traição humana. Que cada pessoa que chegou até esta oração ferida pela falsidade de alguém saía com a certeza de que está protegida. Que os falsos sejam afastados, que os verdadeiros sejam aproximados. Que a vida de cada um seja cercada apenas por quem torce genuinamente pelo seu bem. Escreva com fé nos comentários. São Miguel, afasta de mim toda falsidade e protege a minha vida de quem me quer mal. São Rafael Arcanjo, médico celeste, intercessor de todos os que carregam no corpo uma enfermidade que desafia qualquer explicação humana,
Voltamos nosso clamor para ti neste momento com histórias que pesam. Há pessoas aqui que passaram por consultório após consultório, que fizeram exame após exame, que ouviram especialista após especialista e que ainda assim não receberam uma resposta clara sobre o que está acontecendo dentro do próprio corpo. Há quem convive com sintomas que os médicos não conseguem identificar, com dores que os exames não conseguem localizar, com mal-estares que os tratamentos não conseguem resolver. Há quem começou a questionar a própria sanidade porque o sofrimento é real, mas nenhum laudo consegue confirmá-lo. É por essas pessoas, por esses corpos que sofrem sem diagnóstico, por essas vidas que buscam uma resposta que ainda não chegou, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. Tu que enxergas cada célula, cada tecido, cada processo interno que nenhuma máquina humana consegue alcançar completamente, volta teus olhos para cada pessoa representada nesta oração que está sofrendo sem que a medicina tenha encontrado ainda a causa. Não há mistério no corpo humano que esteja escondido dos teus olhos. Não há enfermidade tão complexa que a tua intercessão não possa alcançar. Não há sofrimento tão inexplicável que o poder do Altíssimo não possa reverter. Estende tua mão sobre cada corpo que está sendo trazido até esta oração e age com a autoridade que o Senhor te concedeu. Há quem está sofrendo de dores crônicas, que acompanham cada manhã ao despertar e que foram roubando aos poucos a qualidade de vida, a disposição, a alegria de estar presente nos momentos que importam. Há quem lida com fadiga extrema, que não melhora com descanso e que os exames não conseguem justificar. Há quem enfrenta sintomas neurológicos que assustam e que a medicina ainda está tentando compreender. São Rafael, chega onde os médicos ainda não chegaram, abre caminhos de diagnóstico que ainda não foram tentados. Guia as mentes dos profissionais de saúde que estão cuidando dessas pessoas para que encontrem as respostas que ainda estão escapando. Intercede também pela saúde mental de quem convive com uma doença inexplicável. Há um sofrimento adicional que vem de não ser compreendido, de ouvir que os exames estão normais quando o corpo claramente não está, de sentir que as pessoas ao redor começam a questionar a veracidade do sofrimento, de carregar sozinho uma dor que não tem nome e que por isso parece não ter direito de existir. Toca essa dimensão específica com tua ternura, São Rafael. Que quem sofre sem diagnóstico saiba que o céu vê e que o sofrimento sem nome é tão real e tão digno de intercessão quanto qualquer outro. São Miguel Arcanjo, une-te a esta intercessão. Há enfermidades que têm raízes que vão além do físico e que precisam ser enfrentadas com autoridade espiritual. Coloca tua espada entre cada pessoa enferma representada nesta oração e toda a força que se alimenta da sua dor e da sua confusão. Que nenhuma influência espiritual encontre na doença inexplicável uma brecha para se instalar. Que a autoridade celeste haja sobre cada dimensão dessa enfermidade, visível e invisível, conhecida e desconhecida. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada pessoa que está sofrendo sem diagnóstico que o Senhor conhece o nome da doença, mesmo quando a medicina ainda não o descobriu. Que nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos do Pai. Que a resposta que a medicina ainda não encontrou pode vir de maneiras inesperadas. Que um médico certo pode aparecer. Que um exame específico pode revelar o que estava escondido. Que um tratamento que ainda não foi tentado pode ser a chave que estava faltando. Que cada pessoa que trouxe até esta oração uma doença sem explicação receba ainda hoje um sinal de que o céu ouviu. Que uma dor diminua, que uma clareza chegue, que uma paz substitua a ansiedade de não saber, que a resposta que tanto se busca comece a se revelar e que a cura siga logo atrás. Escreva com fé nos comentários. São Rafael revela o que está oculto no meu corpo e traz a cura que os médicos ainda não encontraram. São Rafael Arcanjo, médico da alma, intercessor fiel de todos os que travam batalhas dentro da própria mente, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que muitos carregam com vergonha e que poucos conseguem verbalizar abertamente. Há pessoas aqui que estão lutando contra pensamentos que as assustam, pensamentos de que não vale a pena continuar,
de que seria melhor desaparecer, de que ninguém perceberia a diferença se elas não estivessem mais presentes. Há quem acorda todos os dias com um peso que não consegue nomear e que vai ao longo do dia, tentando funcionar normalmente, enquanto por dentro algo vai sendo consumido lentamente. Há quem está numa escuridão que não consegue explicar para ninguém, porque sabe que de fora parece que não há razão suficiente para estar tão mal. É por essas pessoas, por esses corações que estão travando a batalha mais silenciosa e mais perigosa que existe, que esta oração se levanta agora com toda a urgência e toda a fé desta corrente. Tu que conheces cada pensamento que passa pela mente humana, tu que enxergas o que está acontecendo nos lugares mais escuros do coração, estende tua mão restauradora sobre cada pessoa representada nesta oração que está lutando contra pensamentos de desistência e contra a escuridão da depressão. Não há mente tão aprisionada que a graça celeste não possa alcançar. Não há escuridão tão profunda que a luz dos arcanjos não possa iluminar. Não há pensamento tão destrutivo que o poder do Altíssimo não possa substituir por vida e por esperança. Age agora, São Rafael, com a autoridade que o Senhor te concedeu sobre toda a enfermidade da alma. Há pessoas aqui que estão carregando uma depressão que já dura tempo demais, que já tentaram tratamentos, que já buscaram ajuda, que já fizeram esforços enormes para sair desse lugar e que ainda se encontram presas nessa escuridão que não passa. Há quem perdeu completamente a capacidade de sentir prazer em qualquer coisa, que não consegue mais se lembrar de como era sentir alegria genuína, que acorda sem motivação, atravessa o dia no automático e vai dormir exausto de um cansaço que não é físico. São Rafael chega até essas pessoas com tua presença restauradora. Que a química do cérebro seja tocada pela graça celeste. Que os processos internos que foram comprometidos pela depressão sejam restaurados de maneira progressiva e consistente. São Miguel Arcanjo, coloca tua espada entre cada pessoa representada nesta oração e todo o espírito que alimenta os pensamentos de desistência. Há forças que se aproveitam da fragilidade emocional para sussurrar mentiras que parecem verdades absolutas, que não há saída, que ninguém se importa, que o futuro não tem nada de bom reservado, que seria melhor não estar aqui. Que tua autoridade silencie cada uma dessas vozes agora. Que cada mentira seja exposta como mentira. Que cada pensamento destrutivo encontre a barreira da tua presença e não consiga avançar. Protege especialmente os que estão no momento mais agudo dessa batalha. Os que chegaram até esta oração num dia em que a escuridão está mais pesada do que o habitual. Os que estão lutando com unhas e dentes para não ceder aos pensamentos que os assustam. Que tua presença seja uma fortaleza ao redor dessas pessoas neste momento específico. Que a força para atravessar este dia seja concedida de maneira sobrenatural. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada mente aprisionada, representada nesta oração, que a escuridão não é permanente, que o que parece eterno tem fim, que o que parece impossível de suportar pode ser atravessado com a ajuda certa, que existe saída mesmo quando todos os caminhos parecem bloqueados, que a vida que hoje parece sem sentido pode encontrar propósito e alegria novamente, através da graça que o Senhor reserva para cada filho que não desiste. Inspira em cada coração que está nessa batalha o desejo de buscar ajuda. Que quem está sofrendo encontre coragem para falar com alguém de confiança. Que os recursos certos apareçam. Que as pessoas certas cheguem no momento certo. Que ninguém precise atravessar essa escuridão completamente sozinho. Escreva com fé nos comentários: São Rafael ilumina a minha mente e afasta todo pensamento de desistência da minha vida. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas que renovam destinos e anunciador das graças que o céu reserva para os que não desistem de tentar, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega ao mesmo tempo dor e esperança. Há pessoas aqui que estão recomeçando do zero, que perderam tudo ou quase tudo e que estão diante de uma vida que precisa ser inteiramente reconstruída. Há quem saiu de um casamento que consumiu anos e que agora precisa aprender a existir
de uma maneira completamente diferente. Há quem perdeu um emprego que era mais do que emprego, que era identidade, e que agora não sabe mais quem é sem aquela função. Há quem saiu de uma falência, de uma perda financeira devastadora, de uma situação que consumiu não apenas recursos, mas sonhos e autoconfiança. Há quem recomeça depois de uma doença que mudou tudo, depois de uma perda que reorganizou completamente as prioridades. É por essas pessoas, por esses corações corajosos que estão diante do zero e que escolheram não desistir, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. Tu que anunciaste recomeços impossíveis, tu que chegaste com palavras de esperança em momentos em que qualquer esperança parecia absurda, anuncia agora, sobre cada vida representada nesta oração, que recomeçar do zero não é fracasso. Que o zero pode ser o ponto de partida para algo que será construído com mais sabedoria, com mais solidez, com mais clareza de propósito do que tudo o que existia antes. Que o que foi perdido não define o que ainda está por vir. Que o Senhor, especialista em fazer coisas novas, pode fazer a coisa mais nova de todas, que é transformar um recomeço doloroso no início da melhor fase de uma vida. Há pessoas aqui que estão paralisadas diante do zero porque não sabem por onde começar, que olham para tudo o que precisa ser reconstruído e sentem que a tarefa é grande demais, que as forças são poucas demais, que o tempo já passou demais. São Gabriel, ilumina o primeiro passo, que não seja necessário enxergar o caminho inteiro para começar a caminhar. Que a clareza para o próximo passo seja suficiente, que a coragem para dar esse passo seja concedida de maneira sobrenatural. São Miguel Arcanjo, coloca a tua espada entre cada pessoa que está recomeçando e todo o espírito que tenta usar o recomeço como oportunidade de destruição. Há momentos de vulnerabilidade específicos no processo de reconstrução, em que o adversário age com mais intensidade. Quando a solidão do recomeço pesa mais, quando a comparação com quem não precisou recomeçar dói mais, quando a saudade do que existia antes fala mais alto do que a esperança do que está por vir. Que tua presença seja uma proteção constante nesses momentos específicos de fragilidade. Protege também os novos projetos que estão nascendo do zero, as ideias que estão sendo gestadas com cuidado, os planos que estão sendo traçados com a sabedoria que só quem já errou e aprendeu possui. Os primeiros passos que estão sendo dados com cautela, mas com determinação. Que esses projetos sejam guardados e que cresçam sob a proteção dos arcanjos. São Rafael Arcanjo intercede pelas feridas que tornaram o recomeço necessário, porque ninguém recomeça do zero sem ter passado por algo que destruiu o que existia antes. E por baixo da coragem de recomeçar, há sempre uma dor que precisou ser atravessada. Toca essa dor com tua presença restauradora. Que a cura seja completa o suficiente para que o recomeço não seja apenas uma fuga do que foi, mas uma caminhada genuína em direção ao que ainda pode ser. Cura também a vergonha de ter chegado ao zero. Há uma narrativa cruel que diz que pessoas bem-sucedidas não precisam recomeçar, que o recomeço é prova de fracasso. Que tua luz, São Rafael, desfaça essa mentira. Que cada pessoa que está recomeçando compreenda que alguns dos testemunhos mais poderosos nascem exatamente do zero mais absoluto. Que cada porta que precisa se abrir para esse recomeço se abra. Que cada oportunidade necessária apareça no momento certo. Que cada pessoa que está recomeçando encontre no caminho as pessoas, os recursos e as circunstâncias que o céu já preparou para esse novo tempo. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel abençoa o meu recomeço e abre as portas que eu preciso atravessar. São Rafael Arcanjo, intercessor dos vínculos que estão se desfazendo, médico dos corações que amam, mas que já não sabem mais como continuar juntos, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que muitos casais carregam em silêncio, com vergonha e com dor. Há casamentos aqui representados que estão chegando num ponto crítico, que foram se desgastando ao longo do tempo por acúmulo de mágoas não resolvidas, de conversas que nunca aconteceram, de distâncias que foram crescendo tão gradualmente que, quando foram percebidas,
já eram imensas. Há cônjuges que dormem no mesmo quarto, mas que vivem em mundos completamente separados. Há casais que já não brigam mais não porque resolveram os conflitos, mas porque desistiram de tentar. Há quem ainda ama, mas que já não sabe mais como expressar esse amor através de tanta dor acumulada. É por esses casamentos, por esses vínculos que estão se desfazendo, mas que ainda podem ser restaurados, que esta oração se levanta agora com toda a fé desta corrente. Tu que conheces a profundidade de cada coração envolvido, tu que enxergas o amor que ainda existe por baixo de toda mágoa e de toda distância, estende tua mão restauradora sobre cada casamento representado nesta oração. Não há casamento tão desgastado que a graça celeste não possa renovar. Não há distância tão grande que o amor de Deus não possa encurtar. Não há ferida tão profunda que a intercessão dos arcanjos não possa curar. Chega onde as palavras humanas já não conseguem mais chegar, e faz o que somente o céu é capaz de realizar. Há casais aqui que estão considerando a separação como única saída, que já conversaram com advogados, que já fizeram as contas de como seria a vida separados, que já imaginaram o fim de uma maneira tão concreta que ele começou a parecer inevitável. São Rafael chega antes que essa decisão se torne irreversível. Toca o coração de cada cônjuge que está nesse ponto. Que algo desperte, que uma memória do que existia antes chegue de repente, que a visão de um futuro possível juntos se apresente onde só havia a imagem do fim. Cura as mágoas antigas que estão impedindo o amor de circular. Há casais que carregam feridas de anos atrás que nunca foram completamente tratadas e que continuam infectando cada novo conflito. Palavras que foram ditas numa discussão e que nunca foram completamente perdoadas. Traições de confiança que foram superadas na superfície, mas que continuam doendo por dentro. Decepções que se acumularam e que criaram uma armadura ao redor do coração que impede tanto a dor quanto o amor de passar. Toca cada uma dessas camadas com tua presença restauradora. São Miguel Arcanjo, protege esses casamentos contra as forças que trabalham ativamente para destruí-los. Há espíritos de divisão que se alimentam do desgaste conjugal e que agem para intensificar cada conflito, para amplificar cada diferença, para convencer cada cônjuge de que o outro é o inimigo. Que tua espada corte cada influência que está trabalhando para separar o que foi unido. Que toda voz que sussurra que não vale a pena lutar seja silenciada pela tua autoridade. Protege também os casamentos que estão sendo reconstruídos após uma crise. Os casais que decidiram tentar novamente depois de muita dor e que estão nos primeiros passos frágeis dessa reconstrução. Que esses passos sejam protegidos, que a paciência necessária para reconstruir seja sustentada pelo céu. Que cada avanço pequeno seja reconhecido e celebrado como vitória. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre cada casal representado nesta oração que o casamento que estão vivendo hoje não precisa ser o casamento que continuarão vivendo. Que a história pode mudar. Que o que foi desgastado pode ser renovado. Que o amor que parece apagado pode ser reacendido pela graça que o Senhor derrama sobre os que escolhem lutar pelo que foi construído juntos. Inspira gestos concretos de reconciliação. Que uma conversa aconteça. Que uma palavra de perdão seja dita. Que um gesto de carinho quebre o gelo que se instalou. Que o primeiro passo em direção ao outro seja dado ainda hoje por quem esta oração tocou. Escreva com fé nos comentários. São Rafael restaura o meu casamento e renova o amor que estava se apagando. São Rafael Arcanjo, intercessor fiel dos mais vulneráveis, médico celeste que caminha ao lado dos que já não têm mais a mesma força de antes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que toca os corações de famílias inteiras. Há idosos aqui representados que estão enfrentando os desafios de uma fase da vida que o mundo muitas vezes não sabe como acolher com dignidade. Há avós que foram pilares de suas famílias por décadas e que agora precisam de cuidado, mas que sentem vergonha de precisar. Há idosos que estão sozinhos de uma maneira que dói, que passam dias inteiros sem uma visita, sem uma ligação,
sem que alguém pergunte como estão. Aos que estão enfrentando doenças que chegaram com a idade e que vão limitando aos poucos o que o corpo consegue fazer. Aos que estão perdendo a memória e que vivem a angústia de sentir o próprio eu escapando entre os dedos. É por esses idosos, por esses vulneráveis, por essas vidas que merecem toda a atenção e todo o cuidado do céu, que esta oração se levanta agora com toda a fé e com toda a ternura desta corrente. Tu que és o companheiro fiel de todas as jornadas, tu que caminhaste ao lado de Tobias e o trouxeste de volta são e salvo, caminha agora ao lado de cada idoso representado nesta oração. Que tua presença seja uma companhia real para os que estão sós. Que tua luz seja uma clareza para os que estão perdendo a orientação. Que tua força seja um sustento para os que estão perdendo as próprias forças. Que cada idoso que foi trazido até esta oração sinta a presença dos arcanjos de uma maneira concreta e reconfortante. Intercede pela saúde dos idosos representados nesta oração. Que as doenças que chegaram com a idade sejam tratadas com eficácia. Que os medicamentos façam efeito. Que os médicos tenham sabedoria para conduzir os tratamentos com precisão. Que o corpo envelhecido encontre no céu uma sustentação que vai além do que a medicina consegue oferecer. Que os anos vividos sejam honrados com uma saúde preservada, tanto quanto for possível pela graça do Altíssimo. Intercede especialmente pelos que estão perdendo a memória. Há famílias que estão assistindo com o coração partido ao processo de ver um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ir perdendo aos poucos os fios que conectam ao próprio passado, aos próprios netos, à própria história. São Rafael, toca essas mentes com tua presença restauradora. Que a deterioração seja mais lenta, que os momentos de lucidez sejam mais frequentes, que mesmo nas fases mais avançadas desse processo, haja espaço para o amor se manifestar de maneiras que vão além da memória. São Miguel Arcanjo, protege os idosos representados nesta oração contra todo tipo de abuso e de negligência. Há idosos que estão sendo explorados financeiramente por pessoas que se aproveitam da vulnerabilidade. Há os que estão sendo maltratados física ou emocionalmente por quem deveria cuidar deles. Há os que estão sendo ignorados e abandonados por famílias que não encontraram tempo ou disposição para estar presentes. Que tua espada de luz proteja cada idoso contra toda forma de exploração e de descuido. Que os responsáveis por qualquer tipo de abuso sejam expostos e que a justiça prevaleça. Protege também os cuidadores que estão se dedicando com amor aos idosos de suas famílias. Os filhos que reorganizaram a própria vida para cuidar dos pais. Os que abriram mão de sono, de tempo e de projetos pessoais para garantir que os idosos que amam sejam tratados com dignidade. Que essas pessoas sejam sustentadas pelo céu. Que as forças sejam renovadas. Que a paciência seja constante. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada idoso representado nesta oração que o Senhor os vê com um amor que não diminui com a idade, que não se apaga com a perda de memória, que não se afasta com a limitação do corpo. Que cada idoso saiba que é precioso aos olhos do Pai, que os anos vividos têm valor eterno, que a vulnerabilidade desta fase não diminui em nada a dignidade de quem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Escreva com fé nos comentários: São Rafael protege e cuida dos idosos da minha família com tua presença fiel. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos nosso clamor para ti neste momento com uma intenção que carrega o peso de vidas que chegaram até esta oração no ponto mais crítico de suas histórias. Não no limite de uma situação específica apenas, mas no limite de tudo ao mesmo tempo. Há pessoas aqui que estão enfrentando simultaneamente uma crise financeira, uma batalha de saúde, um relacionamento destruído e uma fé que está ameaçada de se apagar. Há quem acordou hoje sem saber como vai atravessar este dia. Há quem está segurando as lágrimas enquanto ouve estas palavras, porque chegou até aqui com as últimas forças que restavam. Há quem não consegue mais nem formular o pedido com clareza, porque o esgotamento chegou num ponto em que até as palavras da oração se tornaram difíceis de encontrar.
É por essas pessoas, por esses corações, que chegaram ao limite absoluto de tudo, que este clamor se levanta agora com toda a urgência e toda a fé que ainda existe nesta corrente. Tu que és o defensor dos que não têm mais forças para se defender sozinhos. Tu que entras em batalha quando o Filho de Deus já não consegue mais levantar os próprios braços, coloca tua espada de luz entre cada pessoa que está no limite e tudo o que está tentando destruí-la. Há uma acumulação de ataques sobre certas vidas que não é casual. Há uma estratégia do adversário que mira exatamente nas pessoas que têm um propósito e que por isso precisam ser desgastadas até o esgotamento completo. Que tua presença derrube cada estrutura de ataque que está sendo executada contra as vidas representadas nesta oração. Que o que foi planejado para destruir seja frustrado pela autoridade celeste. Remove os obstáculos que estão impedindo as respostas de chegarem. Há pessoas aqui que estão no limite precisamente porque as respostas que precisavam já deveriam ter chegado e ainda não chegaram. Que o que estava bloqueado seja desbloqueado. Que o que estava represado comece a fluir. Que o que estava fechado seja aberto. Que as respostas que estavam a caminho não encontrem mais nenhuma barreira entre o céu e a manifestação concreta na vida de quem espera com fé. São Rafael Arcanjo sustenta os corações que estão no limite de tudo. Há um esgotamento específico que vem de lutar em várias frentes ao mesmo tempo, sem ver resultado em nenhuma delas. Um esgotamento que consome não apenas as forças físicas, mas a capacidade emocional e espiritual de continuar acreditando que as coisas podem mudar. Chega até esses corações agora com tua presença restauradora. Que algo seja renovado de maneira sobrenatural. Que uma energia que não vem do esforço próprio chegue e sustente quem já não tem mais reservas de onde tirar. Cura também o desespero que se instala quando tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Há uma sensação de afogamento que acompanha quem está sendo atingido em todas as áreas da vida simultaneamente. Que tua presença traga à tona acima das águas, que a superfície seja alcançada, que o próximo respiro seja possível, que a sobrevivência deste momento seja garantida até que a virada chegue. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada vida que está no limite de tudo que o Senhor não perdeu o controle. Que o que parece caos aos olhos humanos está sendo conduzido por mãos que nunca soltam o que sustentam. Que o limite que parece o fim pode ser exatamente o ponto de virada. Que muitos dos testemunhos mais poderosos da história do povo de Deus nasceram exatamente do momento em que tudo parecia perdido e em que o céu agiu de maneira que nenhum planejamento humano poderia ter previsto. Inspira a esperança onde ela está quase completamente apagada. Que cada pessoa que chegou até esta oração no limite receba ainda hoje um sinal de que o céu ouviu. Que uma situação mude, que uma notícia chegue, que uma porta se abra, que uma pessoa certa apareça, que algo aconteça que seja pequeno o suficiente para parecer casual, mas grande o suficiente para ser reconhecido como graça. Que quem chegou até aqui no limite de tudo não desista hoje. Que atravesse mais este dia sustentado pela intercessão dos arcanjos. Que amanhã seja diferente. Escreva com fé nos comentários. São Miguel sustenta a minha vida no limite e não me deixa cair. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo. Chegamos ao encerramento desta oração com o coração transbordando de gratidão e com a alma sustentada pela certeza inabalável de que o céu esteve presente em cada palavra pronunciada, em cada intenção entregue, em cada lágrima que motivou este momento de clamor. Algo aconteceu aqui que vai além do que qualquer palavra consegue descrever completamente. Algo foi movido no espiritual sobre cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Algo começou que não vai parar quando esta oração terminar. Há corações que chegaram até aqui feridos pela traição de pessoas próximas e que ao longo desta oração sentiram o início de uma cura que vai além do que qualquer esforço humano poderia produzir. Há vidas que chegaram carregando doenças sem explicação e que receberam durante este tempo um toque do médico celeste
que começará a se manifestar de maneiras concretas nos próximos dias. Há mentes que chegaram aprisionadas por pensamentos de desistência e que experimentaram durante esta oração uma clareza e uma esperança que não vinham de dentro, mas de cima. Há casais que chegaram à beira do fim e que sentiram algo se mover nos seus corações na direção um do outro. Há idosos que foram trazidos até esta oração por famílias que os amam e que estão agora envolvidos pela proteção dos arcanjos. Há vidas que chegaram no limite de tudo e que receberam aqui a força para atravessar mais um dia. Tudo isso é real. Tudo isso é fruto da intercessão poderosa dos santos arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo consagra agora cada vida que se uniu a esta corrente de fé. Coloca a tua espada flamejante como escudo permanente sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada lar que foi colocado sob tua proteção ao longo desta oração. Que este escudo permaneça firme nos dias que virão. Que quando as batalhas retornarem, cada pessoa que orou aqui se lembre de que está marcada pela proteção celeste. Que quando o medo tentar se reinstalar, a memória desta oração seja mais forte do que qualquer voz de angústia. Defende cada vida desta corrente nas provações que ainda estão por vir. Há desafios que ainda não apareceram no horizonte, mas que tentarão chegar. Há armadilhas que ainda estão sendo preparadas, mas que não encontrarão brecha, porque cada vida que orou aqui foi consagrada. Que cada pessoa vá para os próximos dias com a certeza de que não caminha sozinha e que a proteção dos arcanjos é real, constante e inabalável. São Rafael Arcanjo, conclui tua obra restauradora sobre cada vida que participou desta oração. Que as curas que começaram aqui continuem avançando. Que as libertações que foram iniciadas ganhem força. Que os casamentos que receberam uma semente de renovação floresçam com o tempo. Que os idosos que foram entregues sejam acompanhados com cuidado e com ternura. Que os recomeços que foram abençoados encontrem os caminhos que o céu já preparou. Que cada processo de restauração chegue até o seu fim completo e glorioso. São Gabriel Arcanjo, sela esta oração com tua mensagem de esperança que não falha e não envergonha. Anuncia sobre cada vida representada aqui que o Senhor viu tudo, que cada batalha foi acompanhada, que cada noite de angústia foi registrada, que cada oração que pareceu subir sem resposta foi recebida e está sendo respondida no tempo perfeito do Altíssimo. Que ninguém que orou aqui com fé genuína sairá de mãos vazias. Que cada testemunho que nascer desta oração fortaleça a fé de outros que ainda precisam encontrar o caminho da esperança. Que cada pessoa que participou desta oração saia diferente de como chegou. Que a paz seja maior, que a confiança seja mais sólida, que a esperança seja mais firme e que a fé seja mais madura do que quando esta oração começou. Escreva com fé nos comentários: São Miguel, São Rafael e São Gabriel, consagro a minha vida e a minha família à proteção dos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária e compartilhe com alguém que está esperando por um milagre em sua vida.